Nos anos 1970 e 1980, Moçambique vivia intensamente os efeitos da Guerra Fria. Após a independência de Portugal em 1975, o país passou a ser governado por Samora Machel e Frelimo, que se alinhavam ao Bloco Socialista. Essa opção política fez com que a União Soviética se tornasse um dos principais parceiros de Moçambique, fornecendo apoio militar, conselheiros, técnicos e até pilotos para ajudar na defesa contra a RENAM, movimento rebelde apoiado pela Rodésia e pelo regime do apartheid da África do Sul. É nesse contexto que surge a famosa fotografia em que Samora Machel aparece ao lado de um homem uniformizado. Durante muito tempo circularam versões de que esse homem seria Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, que na época era agente do KGB. Essa leitura ganhou força sobretudo em redes sociais e em meios que buscavam criar um elo quase conspiratório entre Putin e a morte de Samora. Porém, investigações de jornalistas e historiadores mostraram que se tratava na verdade de Boris Putin, um oficial soviético destacado em Moçambique. Detalhes simples como a idade, o uniforme e até o lado em que usava o relógio mostravam que não podia ser Putin. Assim, a foto não é uma peça de mistério internacional, mas sim um registro histórico da presença soviética em apoio ao governo de Samora. Poucos dias depois dessa fotografia, em 19 de outubro de 1986, aconteceu a tragédia que marcaria para sempre a história do país, a queda do avião presidencial Tupolev Tu-134 em Buzine, na fronteira entre Moçambique e África do Sul. O acidente matou 33 pessoas, entre elas o próprio Samora Machel. As investigações abriram espaço para três versões principais. A primeira, definida pela Comissão Sul-Africana, apontava erro humano. Os pilotos soviéticos teriam seguido um falso sinal de navegação e se desviado da rota correta, agravado por falhas de comunicação e cansaço. A segunda versão, sustentada por Moçambique e pela União Soviética, falava em sabotagem. A África do Sul teria colocado um transmissor clandestino para desviar o avião, numa operação deliberada para eliminar Samora Machel, que era um grande apoiador do ANC e um opositor do regime apartheid. A terceira leitura, que ficou como conclusão oficial, nunca foi consensual. Cada parte manteve sua posição e até hoje o acidente permanece envolto em dúvidas. A morte de Samora Machel teve efeitos profundos. Internamente, mergulhou Moçambique em grande instabilidade e abriu caminho para que Joaquim Chissano assumisse a presidência. Internacionalmente, enfraqueceu a posição da Frelimo e aumentou a dependência do país em relação à África do Sul. Para muitos moçambicanos, o episódio de Mbuzini continua a ser lembrado não apenas como um acidente, mas como um possível atentado político jamais esclarecido. Assim, o que parece à primeira vista uma fotografia misteriosa com Putin é, na verdade, uma janela para a complexa rede de alianças e tensões da época, e a proximidade entre a foto e a morte de Samora não revela uma conspiração direta, mas simboliza bem a fragilidade e o perigo de liderar um país pequeno em guerra civil no centro da disputa entre duas potências globais. Foi aqui esclarecido este mistério, não é? Essa foto, na verdade, foi ali publicada em meados de 2022 e eu, na época, por acaso, também acreditei mesmo que fosse Vladimir Putin na época, né? Mas agora, com essas informações, eu fiz uma pesquisa um pouco mais acirrada e consegui perceber, na verdade, que sim, não é Vladimir Putin, mas sim o oficial soviético Boris Putin. Eles, na verdade, têm uma semelhança muito grande. É, tanto é mesmo que a gente confundiu aqui mesmo com o Vladimir Putin, não é? E na verdade é muito estranho, tá vendo? Depois de essa fotografia, dias depois o Samora Machel, ele falece, né? Ele morre naquelas situações, naquelas condições, né? Assim, naquela situação, né, de acidente aéreo. Então, é basicamente isso, a gente meio que esclarecer. Deixa vosso like e inscreva-se aqui no canal para acompanhar mais conteúdos relacionados a este aqui no canal. Estamos juntos, até a próxima. Cada povo é independente de escolher os seus amigos. Each people is independent to choose its own friends. Cada povo é independente de escolher os seus aliados. Each people is independent to choose its allies. Cada país é independente de escolher o seu sistema de desenvolvimento, ver as prioridades. Each country is independent to choose its own priorities.
Esperar que peçam os russos, os cubanos, depois eu vou fazer a pergunta. Ainda não me fizeram o pedido. Now wait until they ask the Cubans and the Russians, and then you can ask me this question. But they have not asked me anything. E nunca pensei. And I've never thought. Mas deixar os russos pedir, cubanos pedir, depois já não fazer Now let pergunta. the Russians and the Cubans ask to land here. Deus se deviam se podem aterrar. Não, ainda não fizeram pedido. No, it is that they Não, have ainda not não asked. decidi. They have not asked. Ainda não pediram. They have not asked to